Meritocracia. De novo, vamos falar de meritocracia. Ah, meu Deus. Alípio de Araújo Neto para o canal Alípio de Araújo Neto, falando novamente aqui da questão de sucesso bilionário. Trazer um vídeo que está bombando aqui na rede esses dias sobre a discussão do bilionário contra o né? Não é contra, né? Não precisa ser contra. Ninguém precisa ser contra ninguém. O bilionário com o vão estar 30 trabalhadores. ele gostaria de mais trabalhadores, né? Quanto mais trabalhador, melhor, né? Mais ele ganha. Então vamos ver aqui no Fone Cor-de-Rosa sobre esse debate aqui. Vai, adiciona aqui. Ih, rapaz, tirado lá de pragmatismo político. Falar aqui mais uma vez que eu não vou falar o nome de ninguém aqui para não ser processado, só o pragmatismo político, foi da onde me mandaram o vídeo, tá? Que tá aí, né? Pragmatismo político. O bilionário não esperava encontrar um cidadão comum com argumentação superior. Eu espero. Isso geralmente é comum. Realmente, né? Também tem muito cidadão comum que está abaixo do comum também, né? Tem isso também. Tentou devolver perguntas para desestabilizar o professor, mas levou uma resposta à altura em cada uma. Será mesmo? Vamos ver, né? Vamos ver. O bilionário realmente é muito específico, né? Professor numa área assim também, de repente, geralmente tem mais conhecimento. Pois bem, vamos voltar aqui a ver, vamos ver aqui, ó. Fala aí, começa. Boa tarde. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, Ótimo. Eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente eles são brancos, são pessoas... Isso aí é fato, né? Isso é uma discussão que algumas pessoas tentam colocar, né, como importante, mas ela não existe, na verdade, né? Isso quando os empresários viram político em geral, às vezes o político também, né, entra para a política primeiro, mas ganha dinheiro suficiente e vira empresário. Isso é uma coisa natural, normal, muito comum. E quando não é uma coisa nem outra, quando o cara lá é só político, está satisfeito, ele tem um conjunto, né, um entrelaçamento com vários empresários que sustentam ele. Inclusive, isso pode ser medido através de uma coisa chamada um financiamento de campanha, que você pode ver lá no TRE, na época da eleição lá, quem são as pessoas que estão doando dinheiro para a campanha do seu político ou do político que você não gosta, e você vai ver lá que a maioria das vezes os caras que ganham, né, ampla maioria dos caras que ganham, eles têm vultuosas doações de grandes empresários para as suas campanhas. Que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Todo mundo se acha exceção, né? Até o Edilson se acha melhor que o Messi. Então, começa assim, né? Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais. Ricardo Eletro também é. Isso é em patrimônio. 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família. E pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper, é só para a gente não deixar conceitos assim, equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Aí realmente... Na verdade tem. Não é necessariamente todos os casos. Foca aqui, foca no pai. Não é necessariamente todos os casos, né? Para ter um bilionário precisa ter um monte de gente pobre. Não é a regra geral, mas não é a regra absoluta, mas é uma coisa que geralmente acontece. E é uma coisa que é facilmente explicada na área contábil administrativa, que é mais minha área, de uma forma simples. Você tem uma coisa chamada ganho de escala. Ganho de escala você só pode ter com escala. O que é escala? Por exemplo, você vai numa padaria, tu compra um produto, padaria da esquina, tu compra um produto que às vezes é 2 vezes mais caro que no mercado, um grande mercado. Por que isso acontece? Porque o mercado tem ganho de escala, porque ele tem volume de vendas muito grande. Para ter esse volume muito grande,
o mercado precisa empregar fatores de produção. São geralmente determinados na economia como terra, capital e trabalho. Tá? Então, o que o mercado faz para ter esse ganho de escala? Ele aplica bastante capital e bastante trabalho. Só que não é o dono do mercado que vai aplicar esse trabalho. Exatamente você é o conjunto de seus funcionários, seus trabalhadores. Então, para ele ter esse ganho de escala, ele precisa ter o máximo, vamos dizer, de acordo com a sua capacidade de entregar os produtos, a capacidade produtiva, a capacidade de venda, ele precisa ter a quantidade determinada lá de funcionários que permita com que esse volume de vendas seja alcançado para que ele tenha o ganho de escala esperado. Então, para isso, ele precisa de várias pessoas que possam vender sua força de trabalho em troca de um salário que vai estar descontado lá, entre outras coisas, impostos e o lucro dele. Então, quanto mais funcionários, quanto mais lucro tiver descontado do salário de funcionários, mais rico vai ser o dono do mercado. Isso chama-se ganho de escala. Quanto mais vendas você conseguir, fazendo o mínimo de esforço, você vai ter maior lucro. Isso é uma coisa básica da economia de mercado que nós temos hoje vigorando no nosso país, por exemplo. Você tem que ter o máximo de ganho com o mínimo de investimento. Isso é o que todo empresário quer. Então, para você ter o máximo de ganho, você vai ter que impetrar, você tem que implementar sua força de trabalho, e os outros fatores como o capital. Você usa o capital para pagar o salário e, em troca do trabalho do funcionário, você vai ter um lucro maior a partir da venda da sua mercadoria. Esse é o ganho de escala. Então, assim, se você não tiver uma quantidade suficiente de pessoas disponíveis, dispostas a fazer esse trabalho que ganha pouco, para poder gerar sua escala, você vai ter limitações no seu ganho de escala. Então, a lógica de que vai estar, para terminar, não precisa ter pobre? Talvez não precise, mas que ajuda pra caramba, não tenha dúvida. Ajuda demais, fundamental. Você pode substituir hoje trabalhador por máquina? Pode. Só que aí você vai entrar em outro problema também, na questão de que todo mundo pode ser milionário. Não, porque se você sai, você demite o trabalhador, o cara vai tirar dinheiro da onde para poder comprar a própria máquina dele e ter o mesmo ganho de escala. Então, assim, também fica complicado esse argumento. E o que ele falou, o professor nunca vai ser milionário sendo professor. Até pode. Não sendo professor CLT. Aí vai ser difícil, não vai conseguir mesmo não. Como professor, não. O que leva a crer que nossas estruturas sociais e econômicas, elas limitam de fato. É uma coisa básica que limita a capacidade da pessoa de ganhar dinheiro. O próprio trabalho limita a pessoa de ganhar dinheiro. Então você não vai ganhar dinheiro fazendo o seu trabalho. Isso é uma estrutura social já determinada. Para você ganhar dinheiro, para você ser milionário mesmo, você tem que sair da lógica natural que a gente é ensinado. Você tem que estudar e arrumar um emprego, essas coisas. Você tem que passar por cima disso, de alguma forma. Não abandonando seu emprego malucamente. Você pode juntar dinheiro, você pode fazer investimentos, outras coisas. Você tem que realmente tentar coisas diferentes. Se você só ganhar seu salário e guardar na poupança, não vai ficar milionário, não. Isso aí é fato, Isso aí, não sei se há alguém ainda. Hoje o pessoal fala, cada besteira na internet, mas eu acho que isso é um ponto pacífico, de todo mundo aí. Você não vai ficar rico trabalhando com carteira assinada. Fato. Continue. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê... Não pode, como você falou, Mas, como falei também, Para você, todo mundo virar milionário, vamos dizer, todo mundo vai sair do emprego do mercado, vai comprar máquinas que automatizem a sua produção e passem a ter ganho de escala como o dono do mercado. Então, como é que vão fazer isso? Vocês não ganham salário, vocês não têm renda fixa, vocês não têm alguma coisa que dê dinheiro. Pegar emprestado no banco que não dá crédito? E quem vai comprar os produtos se todo mundo pode vender a mesma coisa? São questões aí que eu estou colocando. Vocês possam, alguém que está vendo esse vídeo, se alguém estiver vendo, pode me responder, porque se todo mundo é demitido, sai do trabalho, que dinheiro vai ter, Vamos dizer que não tenha, o auxílio lá não tem auxílio nenhum, não tenha seguro-desemprego, não tenha nada, o cara sai do trabalho e como é que ele vai ter dinheiro para automatizar sua própria produção e se tornar milionário com ganho de escala?
Aguardo respostas. Por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade, porque não gera emprego, mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal, quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos para a população. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do... Isso aí se torna um pouco impraticável, né? Porque se nós temos hoje no Brasil cerca de 50% dos empregos gerados por pequenas empresas, essas pequenas empresas não têm condição de pagar nem 2 vezes o salário mínimo que tem hoje, ainda mais com a carga tributária em cima do salário. Então, essa proposta aí de simplesmente aumentar o salário mínimo, ela não é boa não, cara. Boa não. E assim, eu tenho que tratar de outras coisas, né? O salário mínimo, ele é visto de uma forma, ele inclusive usado, né, por muitos bilionários para evitar exatamente a concorrência deles no grande escala. Porque se o salário mínimo for igual para todas as empresas, né, você que é uma pequena empresa, você não pode pagar. Você está começando, você não pode pagar um salário mínimo para um funcionário. Enquanto a grande empresa pode pagar vários. Então, o próprio salário mínimo, às vezes a gente pensa, feito para o trabalhador, mais ou menos. Então, também a carga tributária é feita para o governo ganhar dinheiro? Geralmente sim, mas também é uma forte barreira de entrada para novos entrantes nos mercados. Tá? Então, assim, você simplesmente aumentar o salário mínimo, mas você vai ter uma discrepância de para qual empresa esse salário mínimo vai ser aumentado? Porque o salário mínimo para a grande empresa, na minha visão, deveria ser um, para a pequena empresa deveria ser outro. Não deveria ser único, o salário mínimo, o piso da categoria, não, tem que ter, o tamanho da empresa tem que ser proporcional também, senão você quebra a empresa e não vai ter salário para pagar ninguém, não vai ter ninguém para pagar o salário do cara. Fica essa contradição aí. Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. O que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é... Poderia ser na iniciativa pública, aí beleza, você vai ter um salário mínimo dessa iniciativa pública maior, porque você está ganhando mais dinheiro com a tributação de milionários, mas na iniciativa privada você vai complicar as pequenas empresas que vão quebrar, porque não vão ter dinheiro para pagar salário, não vai ter funcionário para trabalhar. Vai ter que virar, na melhor hipótese, tem que virar cooperativa. É factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto, porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar mais imposto. Se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é o 5% da Glaze, é 20, 30. Luiz. Desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? É pegar uma planilha e fazer essa conta. Pois é, mas ela é feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Glaze que você está falando, está mencionando agora. É super conservador. Mas beleza, esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de arrecadação. Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá, o que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Brasil. Que sejam os 10 morando fora. Então são 9. Tudo bem, mas... Apenas tem residência fiscal no Brasil. Mas se ganha dinheiro no Brasil pode ser tributado, isso não tem nada a ver. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou depois devolvo para você. Tá tranquilo, tá? Ele vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? 800. Mas não... Elas deixaram de ganhar dinheiro no Brasil? Não parou, diga-se de passagem. Mas não vai parar. Os continuam cheios mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas aí você está generalizando. Sim, estatisticamente não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é particular a discussão. Mas quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Eu preciso generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Toda generalização. A OMC e a OCDE tem um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala. Toda generalização é burra. Mas essa frase não é uma generalização, então paradoxo, não? Paradoxo. Né? Vamos evitar generalizações, mas também não vamos proibi-las. Global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar lá também. Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio. Ele está saindo daqui para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Os Estados Unidos não é um paraíso fiscal. E o principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do... Os Estados Unidos não tem a carga tributária baixa não, cara. Enfim...
Eles não saem do Brasil exatamente só também, nem só para evasão fiscal, nem só para fugir dos impostos. Eles saem do Brasil porque é difícil viver aqui, né, de uma forma geral. Eles estão aumentando a sua fortuna e a pobreza lá está crescendo junto. Mas isso é um outro tema. Não é. Vamos concentrar no nosso. É uma nosso. questão de causa e consequência. Não, vamos concentrar. Lá, Causa e consequência. Se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Não, todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo... Deu um zica aqui. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas, Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é essa. Não, a discussão moral... Na verdade, faz parte da discussão. Tem que ter tudo isso em mente, né? As janelas têm que estar abertas aí para serem puladas. Não, negativo. Há uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela pode fazer é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Se a lei criar parâmetros para isso, vamos focar, essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro. Se ela sai e deixa de aplicar o capital, beleza. Um novo entrante vai lá entrar e aplicar o seu capital. Aí precisa ter iniciativa pública de atrair esse novo entrante. Se não é estrangeiro, aliás, é bom que não seja estrangeiro, não for milionário, aliás, é bom que não seja milionário, o próprio governo pode incentivar iniciativas privadas, locais e pequenas para ocupar alguns espaços deixados pelos magnatas e internacionais globalistas que foram embora. Tchau. Vão com Deus. Investimento não produz renda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Eu não estou falando os bilionários investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa plataformização, porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada e escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Aliás, é bem enfatizado, né? Porque no Brasil, por exemplo, muitos milionários surgiram exatamente no período da escravidão. Muitas famílias hoje que são milionários e tal, eles vêm, já tem esse capital acumulado desde 200 e 300 anos atrás, na época da escravidão, quando eles não pagavam salário para ninguém. Importante frisar isso. Eu tenho uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer para você, qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não é. É muito relativo isso, né? Você pode aprender, mas nem sempre você vai conseguir, cara. Todo mundo vai conseguir ficar rico? Não vai, todo mundo vai ficar rico. Isso mesmo sem ensino, isso é mentira, cara. Isso aí é mentira. Pode não estar falando de maldade, pode realmente acreditar nisso, mas isso não vai acontecer, cara. Isso é improvável, absolutamente improvável. Até porque a noção de riqueza ela é sempre relativa. Hoje nós temos o que a gente chama de pobre hoje, mais condições materiais que muitos ricos de 200, 300 anos atrás. Pobre hoje consegue chegar em 10 minutos, né, sei lá. Hoje, vamos dizer, você consegue chegar de Santa Cruz ao centro do Rio de Janeiro, bairro de Santa Cruz, que é o último bairro mais longe do centro do Rio de Janeiro, ao centro do Rio de Janeiro, em 50 a 55 minutos andando de trem, expresso. Vamos dizer, 200 anos atrás, o cara levava um dia inteiro andando de cavalo. Então, de fato, hoje, condições materiais, nós temos melhores do que ricos há 200 anos atrás. Mas a questão da riqueza e pobreza é uma questão relativa, né? Você tem acesso ou não às coisas que existem disponíveis para você. Há 50 anos atrás, falar no telefone era coisa de rico. Hoje, o pessoal não tem nem casa, mas tem um celular para entrar na internet. Mas aí essa pessoa hoje ela é rica ou ela é pobre tendo um celular? Sendo que há 50 anos atrás quem tinha um telefone fixo, aquele grandão que rodava um número na bolinha, era rico. Isso é uma questão bem relativa. Essa definição de rico, inclusive. Não, esse aqui é o nosso Perfeito. Então, argumenta, isso. Não é por quê? Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. Aliás, é mais difícil a pessoa honesta ficar rica. Muito mais difícil. Quer dizer, que não tem não, mas é muito mais difícil. A não ser que você me diga que entrar para uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém sucesso, tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém, e essas pessoas não estão ficando milionárias. Até porque assim não vai ficar mesmo.
Não é só isso, Camilo das Pedras. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, eu posso dividir... de pele, de gênero, legal, de eu posso dividir o meu conhecimento com você aqui. Perfeito. Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado. Eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Pirâmide não. Perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente. Não foi vender para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital. Não, eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para essa empresa. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são incompetentes? É uma questão de performance. É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram. Não, Eventualmente... A gente é incompetente ou preguiçoso. Posso terminar de falar? Por favor. Eventualmente uma pessoa precisa aprender. Você faz o quê, por exemplo? Eu sou professor. Você é professor de quê? Sim, de geografia. Você é professor de geografia. Eu não conheço nenhum professor de geografia que ficou rico. Nem eu. Mas eu conheço professor de inglês que ficou rico. Eu conheço professor de biologia que ficou rico, dando aula, inclusive é meu sócio, inclusive hoje, não é? Ele é professor de biologia, não é? Obviamente criou uma plataforma agora de preparação para Enem, é uma das coisas. Plataformização da educação, é o que está baixando o nosso valor de hora-aula. Colega. Ih, rapaz, aí... Mas é exatamente isso, né? Se você... Existe um limite para todo o mercado. Se alguém está pegando todo o mercado, outras pessoas que estão buscando esse mercado estão o quê? Sem mercado. Então não dá para todo mundo ficar rico. Se dois caras fizessem a mesma plataformização da educação, como o nosso amigo milionário falou, dois professores de biologia fizessem a mesma plataforma, muito provavelmente o que ficou milionário com a plataforma talvez não se ganhasse tanto, porque ele teria que dividir o mercado dele. Não sei se 50%, 30%, sei lá, mas ia dividir o mercado dele. Então, o ganho de escala diminuiria e ele seria menos milionário. Então, essa é outra questão que você pensar, além do ganho em cima do trabalho, né, dos seus funcionários, a relação com a concorrência. Para você ser bilionário, quantos menos bilionários tiver, mais fácil você será bilionário. É uma outra questão que tem que se colocar no debate aí que eles pularam, aí, talvez por falta de tempo. Né? Obrigado pela honestidade. Eu conheço professor de biologia que ficou rico, dando aula, inclusive é meu sócio, inclusive hoje, não é? Ele é professor de biologia, não é? Obviamente criou uma plataforma agora de preparação para Enem, é uma das coisas. Plataformização da educação, é o que está baixando o nosso valor de hora-aula. Colega, né? Obrigado. Tive que acabar. Mas são questões assim, né? Algumas questões não foram colocadas, né? Outras visões, né? Mas a visão, né? Em geral, tirar meu fone rosa, que a gente fica reclamando, não faz nada. Camisa roxa. A questão é essa mesmo. Você, para ser rico, para ser milionário, para ter grandes ganhos, você tem que ter grande escala. E isso envolve trabalho ou de máquinas, ou de outras pessoas, ou das duas coisas. E com você usando máquinas ao invés de pessoas, você limita. Inclusive, é uma relação dual, você acaba limitando a possibilidade da outra pessoa de acumular capital para poder investir em outras máquinas e também ter grande escala. Mas tudo isso tem um limite. Que as pessoas não entendem é que tudo no planeta Terra tem limite. Então, todo mundo pode ficar rico. Não pode todo mundo ficar rico. Como me ensinou certa vez um colega lá, empresário, estava num bar tomando uma, e estava conversando sobre questões políticas, né? E falou, cara, não dá para todo mundo comer picanha. Vão matar um boi lá, tem 20 pessoas para comer, não vai todo mundo comer a picanha. Alguém ficar com busca, alguém ficar com o pescoço. Então, de certa forma, a questão material do planeta Terra, a questão material econômica, limita a nossa capacidade de ganhar. Isso aí não é questão de ideal político, filosofia, é uma questão matemática, prática. Você tem só um planeta, você tem uma quantidade de terra que você pode habitar, que ela pode mudar um pouquinho, o nível do mar pode subir em determinados momentos, pode abaixar em outros, e aumentar a disponibilidade de terra, até pode, mas vai ser sempre finito, nunca vai ser infinito. O tamanho do planeta Terra é finito. Podemos colonizar outros planetas e ir para Marte, vão ser dois finitos, continua finito. E para a Lua é finito, tudo é finito, tem um limite. Você pode ampliar um pouquinho, reduzir, mas vai ter sempre um limite. Então é isso que a gente tem que ter em mente na questão de todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar milionário. Dá para ensinar todo mundo. Dá para você ensinar as pessoas a terem desempenho melhor, como o próprio amigo bilionário aí falou. Performance, melhorar sua performance. Ficar bilionário depende, entre outras coisas, da disponibilidade do mercado. O professor de biologia conseguiu ficar milionário com a plataforma
legal. Ele conseguiria fazer isso há 50 anos atrás? Então depende da disponibilidade de recursos também que estão à nossa disposição, né, no mercado no momento. Conheci muita gente que ganhou dinheiro com TI. Essas pessoas teriam ganho dinheiro, mesmo dinheiro com TI 20 anos antes. Então tudo depende da disponibilidade do mercado. O Chateaubriand ganhou dinheiro com máquina a vapor. O cara vai fazer hoje a mesma coisa, vai ganhar dinheiro? Analista de investimento que vem vender para você, invista tudo nisso aqui, porque eu ganhei muito dinheiro fazendo isso. Você não vai ganhar a mesma coisa que ele, porque o momento passou. Marketing multinível. Se você for uma das 10 primeiras pessoas a entrar, você pode ganhar muito dinheiro. Depois, dificilmente vai. Você vai ter que trabalhar também como se fosse um trabalho normal. Então, são essas questões que a gente tenta generalizar demais de um lado, ou tenta tudo relativizar demais, e a gente não vê detalhes como esse, né? Você tem um momento certo para você entrar em negócios que, assim, não são fáceis de perceber. Às vezes até os milionários não percebem. E muitas vezes o milionário só é milionário, só ganha mais dinheiro porque ele já tem dinheiro. Ele começa com capital, ele não vem morando na rua e o cara que era de classe média e vira milionário já é muito difícil. A maioria dos milionários já nasceu milionário. E pode errar bastante, com bastante dinheiro no bolso, ele pode chegar lá e investir, quebrar aquele investimento, mas tem mais reserva para poder fazer outro investimento. Então, é importante a gente pensar nisso também. Você vai sair de braçal para magnata, acontece, já temos casos, mas é muito raro, muito raro. E muitas vezes também é aquilo que o professor falou, né? O cara vai lá, faz burlagem fiscal, financeira, engana o fisco, faz acordo com governos, crime organizado, entre outras coisas, e consegue ficar rico. Então, tem que parar de romantizar as coisas. Depois que eu vi o verdadeiro significado do Príncipe Encantado da Branca de Neve, fiquei meio traumatizado aí. Eu já não era muito romântico. Agora perdi de ver meu romantismo com a vida. Isso aí. Você quer também viver uma vida realista, sem romantismo, pragmático? Se inscreva no Pragmatismo Político. Não, tô brincando, hein? Se inscreva no canal do Peroso Neto, que eu sou o cara mais chato do mundo. Aqui a gente fala da sociedade, falando a verdade. Coisa rara aí, né? Sem ideologia. Eu não acredito muito que essa ideologia, não. Vimos aqui críticas a ambas as perspectivas, né? Temos que criticar tudo. Crítica forever. Valeu!